Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Vamos nos imaginando no salão da casa de Fabiano, vamos nos imaginando ali sentados, recebendo o auxílio da espiritualidade, todos amparados, acolhidos pelos longos braços de Frei Fabiano de Cristo, trabalhador incansável da Seara do Cristo, que nos acolhe e que tem toda uma equipe de espíritos amorosos a nos receber, a trabalhar, para que todos juntos possamos nos edificar e nos aproximar mais de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos dando continuidade ao estudo que fazemos aqui, ao aprendizado sistemático aqui do Evangelho. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai começar um capítulo novo hoje, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E a gente vem percebendo, né, como que o Evangelho foi colocado, foi organizado assim por Allan Kardec, de uma maneira gradativa, né? Sempre a cada capítulo novo que a gente inicia, eu faço essa observação, porque a gente vai vendo que é assim como a nossa trajetória na Terra deveria ser, a nossa trajetória no planeta, no universo, né, diante da vida. Nós vamos nos aperfeiçoando, né, nós vamos aprendendo cada vez mais e vamos nos melhorando. A gente nasce criança, né, desencarna via de regra idoso. A gente nasce muito simples, sem conhecimentos e vai adquirindo conhecimentos, né? E teoricamente, enquanto espírito, quando a gente chega na Terra, depois quando a gente parte, deveria voltar para lá, né? Voltar para o plano espiritual, com mais experiência, com mais aprendizado, com uma evolução maior. E é dessa maneira que o Evangelho é posto para a gente. Então a gente foi aprendendo sobre a pureza de coração, sobre a misericórdia, sobre, né, vendo que é tudo uma progressão, começando ali pelas aflições, né, enfim, e aí a gente, né, chegou o capítulo anterior, a gente foi aprender, entender a importância de aprendermos a amar, né, que devemos amar o próximo. Então a gente aprendeu sobre o amor, né, então depois que a gente já é puro de coração, já é misericordioso, a gente vai realmente aprendendo a amar. E esse capítulo que a gente inicia hoje é um suprassumo do amor, que é amar os inimigos, né? Porque na nossa concepção ainda muito estreita e muito materialista, a gente só consegue realmente amar, e olhe lá, né, uma meia dúzia que vem ali, geralmente na nossa família ou num grupinho muito restrito. Então a gente aprendeu no capítulo anterior que a gente tem que ampliar esse amor para quem quer que seja, e nesse capítulo que a gente vai adentrar agora é o suprassumo, é amar inclusive os inimigos, né? Isso é um desafio muito grande, é um suprassumo. Então quem adquire, quem consegue já dar passos, não importa qual o tamanho desses passos, se pequenos ou longos, né? Se pequenos ou grandes, mas quem já se inclina, já está predisposto, já consegue vencer algumas coisas em si mesmo no sentido de amar os inimigos, os desafetos, aquelas pessoas que a gente não vai muito com a cara, aqueles que a gente não entende por quê,
né, a gente tem lá uma certa dificuldade e tudo mais, quando a gente se esforça por aprender a amar a esse, a gente já está realmente ali, né, num desafio um pouco maior. Então, tudo é muito gradual. Então, aqui, né, lendo o Evangelho, as passagens que foram compiladas aqui. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e os fariseus, não entrareis no reino dos céus. Né? Isso está em Mateus. Ou seja, sempre é exigido de nós um algo a mais, né? Então, um algo a mais. Então, à medida que a gente já sabe que a gente está aqui para amarmos uns aos outros, né? O suprassumo, como falei, fazer o algo a mais, é fazer a diferença. E o que é fazer a diferença? É não fazer igual todo mundo faz. Então, se todo mundo só ama aqueles, né? Os seus ali, qual a diferença minha com aqueles se eu também fizer a mesma coisa? Né? Então, se eu quero fazer a diferença, eu tenho que dar um algo a mais. Eu tenho que amar, inclusive, os meus inimigos, os meus desafetos, as pessoas com quem eu não vou com a cara. E continuando. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que de vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperai receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhes faça outro tanto. Então, né, coisas interessadas. O amor verdadeiro é desinteressado. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar. Porque aqueles que nos odeiam, né, não vão retribuir o bem mesmo. Então, se a gente faz esperando, a gente vai se decepcionar. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem nada esperar, e terei muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhes são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E é aqui muito interessante a gente observar, né? Nós, até pela nossa condição de tamanha inferioridade, por que é que a gente ainda está tão atrasado na escala evolutiva? Porque a gente é muito ingrato com Deus, né? A gente não segue as suas leis, a gente viola o tempo todo, a gente não é grato a Deus, né? Nós ainda ferimos muito a Deus, essa que é a grande realidade, porque só isso para justificar um atraso espiritual tão grande, né? E mesmo assim, a gente fazendo todas essas coisas contra as leis de Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos manda o sol, nos manda a chuva, nos manda a encarnação. Temos um planeta maravilhoso para estar encarnando, temos ali as pessoas que precisamos para crescer ao nosso lado, temos tudo o que precisamos, né? Então, Ele, na sua infinita misericórdia, Ele dá tudo, exatamente, tudo aquilo que a gente precisa para evoluir. É a gente que não faz um bom uso. Então, mesmo a gente sendo filhos muito ingratos com Deus, né, contrariando ali suas leis, Ele ainda assim nos dá tudo. Imagine quando nós passarmos a ser filhos assim, mais conscientes, né? Filhos, por exemplo, como Jesus, né? E esses tantos espíritos da Pleiade de Jesus, né? Porque todos somos criados. Todos somos filhos de Deus, né? Todos saímos das mãos do Criador. Imagine quando a gente começar
a ser desse jeito, quantas e quantas bênçãos a gente não vai ter na nossa vida, né? Porque sendo ingratos e maus, Ele nos dá tudo e a gente ainda assim nem reconhece muitas vezes, né? Bom, vamos continuando aqui a leitura. A explicação à luz da doutrina. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Claro, porque dar uma demonstração de amor àquele que nos fere é realmente, porque o que pede a nossa tendência natural, egoísta e orgulhosa, de revidar, de largar para lá, né? Porque a minha posição é que tem que prevalecer, eu que tenho que ficar acima daquele que me ofendeu, né? Então é uma grande vitória a gente se colocar numa posição de humildade a ponto de realmente, ainda que a gente não perdoe no sentido de já conseguir até amar, né, de verdade, mas pelo menos esquecer. Quando a gente esquece o mal que nos fazem, já é um caminho de amor ao inimigo, né? Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou um amigo. Óbvio que não, né? Nem é possível isso. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer o mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras não pode haver os impulsos de simpatia existentes entre aqueles que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Então a gente não vai ser hipócrita. Quando fala, né, quando Jesus nos ensina a amar os inimigos, ele não está nos ensinando a sermos hipócritas, a ficar fingindo que a gente é bonzinho, né? A falar, eu perdoo, mas aqui dentro do coração tá lá desejando todo o mal. Ou pior que isso, quando sabe que um mal atingiu aquela pessoa, experimenta aquela secreta alegria e satisfação. Isso é hipocrisia. Não é isso que Jesus nos pede. Não é isso que o Evangelho nos ensina, né? Então, o que é? Se eu não consigo naturalmente sentir aquela emoção, aquela alegria, aquela felicidade toda quando eu encontro um amigo, né? Quando eu encontro um inimigo, então o que é? Como é que eu vou amar então esse inimigo, né? Antes dele dar essa explicação, ele vai dizer por que é que essas sensações, até físicas, são diferentes, né? Quando a gente encontra um amigo e um inimigo, né? Nós somos energia e emitimos e recebemos vibrações. É assim. Então, quando a gente encontra pessoas ali que têm uma vibração positiva em relação a nós, né? Há uma reciprocidade. Então é um sentimento bom, agradável, que a gente acaba emanando e a gente recebe. Agora, quando a gente cruza com alguém que a gente sabe que não gosta da gente, que já talvez sabe se lá se nessa ou em outra vida já nos prejudicou ou nós prejudicamos essa pessoa, naturalmente tem uma vibração repulsiva. E nós captamos isso daí, né? E essa vibração repulsiva faz com que o coração bata de uma maneira mais acelerada, né? Você sudorese, né? A mão fica suada e tal. A gente tem reações realmente físicas, né? Olha, e ele vai explicar aqui. Este sentimento, por outro lado, resulta de uma lei da física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo.
Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Então, por que a pobreza das linguagens humanas? Porque a gente fala amai ao próximo como a si mesmo, e o próximo é qualquer um, e a gente fala amai os inimigos, né? E então os inimigos, ele pode ser o nosso próximo, e a gente usa o termo amar para um e para o outro caso. Mas ele está dizendo que é evidente que a gente não vai sentir a mesma felicidade, a mesma alegria, a mesma vibração boa quando está perto de alguém querido, né? Um amigo, quando a gente está perto de um inimigo. As vibrações vão ser diversas, né? Então, o que deve fazer essa diferença aí, já que a palavra é a mesma, né? Amar. A razão é que deve fazer as diferenças. Então, quando você está diante de um amigo, você muito naturalmente fica feliz e de bom coração você, né, quer fazer o que estiver ao seu alcance ali, muito naturalmente, com muita alegria e satisfação. Quer fazer o que tiver ao seu alcance de bom para aquela pessoa, né? Quando é diante de um inimigo, isso não acontece dessa maneira. Então, como é que tem que ser esse amor aos inimigos na prática, né? Então, ele vai dizer aqui, olha, amar aos inimigos, isso aqui é a parte mais importante da lição. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. E se porventura fomos nós que fizemos o mal, é nos arrependermos, né? E não opor e é um arrependimento sincero. E não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. Isso geralmente a gente vai ter oportunidade nas nossas provas aí. E aí vamos ver se a gente realmente está aprendendo a lição. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Isso é dificílimo, mas temos que tentar. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los, porque aí seria o quê? O orgulho, né? O nosso orgulho. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. Então, são coisas que a gente tem que exercitar, estar atento e exercitar, né? Então, olha, aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. E a gente vai ver que não é assim, existem os inimigos desencarnados. Daí o desejo de vingança. Perdoar parece até, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, pois, nem por isso deixa de guardar rancor e um certo desejo de fazer o mal. Para o crente, né, aquele que crê em Deus, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Então, né, para quem crê em Deus, vai entender que essa animosidade tem um motivo, seja lá no passado, né, ou nessa vida, e ele lança um olhar para o futuro, que a gente tende a quê? A nos reconciliarmos, a estarmos quites com as leis de Deus, né, e sem dever nada a ninguém.
O ponto de vista em que se coloca torna-lhes as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. E muitas vezes esses que a gente considera inimigos são instrumentos ali de quem Deus se serve para nos colocarmos à prova, né? Se em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. Então, quanto mais a gente se eleva, menos a gente entra nessa vibração do inimigo, e essa vibração do inimigo não vai ter condição de nos atingir, né? O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral, acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envileceriam e rebaixariam, pois, para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Então, que a gente faça esse esforço diário, né, o tempo inteiro, de não ficarmos guardando pequenos rancores, mágoas, né? Que a gente deixa que tudo isso se dilua e sempre fazer o bem a quem quer que seja, sobretudo aquelas pessoas que são mais difíceis, que elas sejam desafios para a gente mesmo, né? E que a gente sempre coloque a nossa fé, a nossa resignação acima, né? E que a gente aprenda a desenvolver com essas pessoas. Que Jesus nos abençoe a todos. E completando, e que a gente também, né, procure, por nossa vez, observar as nossas atitudes para que a gente que não seja ali o motivo de chateação na vida de ninguém, né? Então, que Jesus nos abençoe a todos, que tenhamos uma excelente semana. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Boa noite a todos. Nós vamos agora estudar uma parte do Livro dos Espíritos. É o item 7 da parte 2 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o mundo espírita, e também do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. Esse item 7, o título é Simpatias e Antipatias Terrenas. Então, vamos ver aqui questões como pessoas que mal se conhecem e já sentem uma certa identificação entre elas, pois reconhecem, têm afinidades, né? Então, e outras, ao contrário, né? Sentem uma certa antipatia uma pela outra. Então, vamos iniciar pela questão 386. Dois seres que se conhecem e se amaram podem encontrar-se noutra existência corpórea e se reconhecerem? Resposta: reconhecerem-se não, mas serem atraídos um pelo outro, sim. E frequentemente as ligações íntimas, fundadas numa afeição sincera, não provêm de outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o resultado da atração de dois espíritos que se buscam através da multidão. Então, nós podemos conhecer ou encontrar uma pessoa e imediatamente começam a conversar e percebem que parecem se conhecer há muito tempo, e isso pode ser realmente uma realidade. Dois seres que se conheceram em outra encarnação e desenvolveram laços de amizade, de afetividade, quando se reencontram em outra existência, se identificam no sentido de comungarem ideias semelhantes, mas não é dado reconhecer quem foram na outra encarnação, que foram um para o outro na outra encarnação, pois isto pode prejudicar o programa de vida de cada um deles,
Pode ser que em encarnação passada foram casados, mas nesta a programação para eles é outra. Pode ser que tenham um trabalho em comum, mas como amigos. Se soubessem das relações de vidas anteriores, não conseguissem realizar suas tarefas na encarnação presente. Questão 386A. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Resposta: nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Aqui o Espírito coloca acho que é Kardec que colocou entre parênteses para vermos a questão 392. Então nós vamos ver, para entender melhor essa resposta que foi dada. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Então vemos nessa questão uma resposta que é dada com figuras de linguagem que nos ajudam a entender. Se passarmos da escuridão para a claridade, de repente o que acontece? Ficamos cegos e por conseguinte podemos nos perder. Assim também duas pessoas que se conviveram juntas em uma encarnação e se lembrarem disso, podem ser que não consigam se fixar no tempo do hoje e não irão cumprir a missão a contento. Questão 387. A simpatia tem sempre por motivo um conhecimento anterior? Resposta: não. Dois seres que tenham afinidades se procuram naturalmente, sem que se hajam conhecido como encarnados. Então, nesta questão, vemos que duas pessoas podem se identificar imediatamente, não porque se conheciam em vidas passadas, não porque se conheceram em vidas passadas, mas porque têm pensamentos semelhantes ou mesmos objetivos. Eles se reconhecem porque todos nós, como seres pensantes, emitimos vibrações que viajam pelo espaço sideral. E através dessas vibrações nos identificamos aos afins e entramos em sintonia, sejam eles encarnados ou desencarnados. Questão 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Resposta: há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. É interessante quando, em meio a muitas pessoas, você consegue identificar um conhecido, uma pessoa conhecida, e ela a vê quase que no mesmo instante. Achamos que é uma coincidência, mas é uma questão de sintonia. Questão 389. De onde vem a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Resposta: espíritos antipáticos que se percebem e se reconhecem sem se falarem. Assim como há casos de simpatias, há os de antipatias entre os espíritos. As vibrações de um e de outro nos levam a se identificarem. Isso pode ser que um tenha prejudicado o outro e não houve o perdão ou faltou a tentativa de reparação. Também pode ser por diferença quanto à forma de pensar e agir de um e de outro. Questão 390. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Resposta: dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece.
As pessoas pensam diferentes sobre determinadas questões e se identificam pelo padrão vibratório de cada um, criando antipatias ou não entre eles. Mas isso passa no decorrer do tempo, pois a evolução aumenta o nível de compreensão de cada um e também o modo de pensar. Por exemplo, quantos dizem não crer em Deus, mas depois, ao longo de uma encarnação ou após várias encarnações, mudam sua forma de pensar? Cada um tem a sua hora de conhecer e compreender determinados assuntos, determinados conhecimentos. Questão 391. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é pior ou o melhor? Resposta: em uma e em outra, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau sente antipatia por quem quer que os possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, percebe que ela vai desaprová-lo. Seu afastamento se transforma então em ódio, inveja e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido por ele e que ambos não participam dos mesmos sentimentos, mas, seguro de sua superioridade, não sente contra o outro nem ódio nem inveja, contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. A antipatia pode ocorrer tanto por parte de uma pessoa de bom coração como de um espírito mau, mas haverá diferença em relação à reação de um e de outro em pensamentos e atitudes. Aquele voltado para o bem sente que não será compreendido, então se distancia. Já o outro, com tendências más, percebendo que o outro é bom, se vê em condição inferior ao outro e pode pensar que será julgado pelo outro, e como o outro se afasta, ele pode desejar fazer o mal a ele. No livro Iniciação Espírita, formado pelo conteúdo de 3 obras de Kardec, na parte referente ao livro O que é o Espiritismo, no item O Homem durante a Vida Terrestre, na questão 125, tem a seguinte pergunta e resposta: qual é a causa das simpatias e das antipatias entre as pessoas que se veem pela primeira vez? Resposta: são muito frequentemente pessoas que se conheceram ou mesmo se amaram em uma existência precedente e se reencontrando são atraídas uma pela outra. As antipatias instintivas procedem também frequentemente de relações anteriores. Esses 2 sentimentos podem ter ainda uma causa diferente. O perispírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou más do espírito encarnado. 2 pessoas que se encontram experimentaram pelo contato dos fluidos a impressão da sensitiva. Essa impressão é agradável ou não. Os fluidos tendem a confundir-se ou repelir-se, segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, 2 almas leem, de certa forma, uma na outra. Elas se adivinham e se compreendem sem se falarem. No livro O Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira e Espíritos Diversos, temos o item 4, Simpatia e Bondade, que é um comentário do capítulo 9, item 7 do Evangelho. Mas o que ele escreveu eu vou ler agora. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de 2 derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para consagrar-se e estender-se às suas propriedades vitais.
O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com os recursos da simpatia que ajude e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão por toda a vida. Foi Emmanuel que colocou essa mensagem. No livro Consolador, também o Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem a seguinte pergunta, de número 174. Poderemos obter uma definição de amizade? Resposta. Na gradação dos sentimentos humanos, a amizade sincera é bem o oásis de repouso para o caminheiro da vida na sua jornada de aperfeiçoamento. Nos trâmites da terra, a amizade leal é a mais formosa modalidade do amor fraterno, que santifica os impulsos do coração nas lutas mais dolorosas e inquietantes da existência. Quem sabe ser amigo verdadeiro é sempre o emissário da ventura e da paz, alistando-se nas fileiras dos discípulos de Jesus pela iluminação natural do Espírito que, conquistando as mais vastas simpatias entre os encarnados e as entidades bondosas do indivíduo, e as entidades bondosas do invisível, sabe irradiar por toda parte as vibrações dos sentimentos purificadores. Ter amizade é ter coração que ama e esclarece, que compreende e perdoa nas horas mais amargas da vida. Jesus é o divino amigo da humanidade. Saibamos compreender a sua afeição sublime e transformaremos o nosso ambiente afetivo num oceano de paz e consolações perenes. E assim, com este conceito de amizade, vamos encerrando o nosso estudo de hoje, pedindo a Deus que possamos sempre buscarmos a compreensão uns com os outros, que possamos nos entender, que possamos respeitar a individualidade de cada um. Vibremos amorosamente pedindo por todos deste planeta, que buscamos a paz, que busquemos a fé em Deus e a esperança de dias melhores a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus.